Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, um lindo dia que nós estamos aqui. E hoje quero oferecer simplesmente um tema que fala acerca do namoro e o casamento, não é? Que muitas das vezes nossas igrejas estão perdendo o foco, né? De poder ajudar os nossos jovens no aconselhamento sobre os nossos namoros, e tem acontecido grandes pânicos, transtornos na vida e no casamento. Os nossos jovens hoje casam mal porque não são aconselhados corretamente. Então temos essa forma aqui que o apóstolo Paulo falou sobre essa questão de escolha, né? Como escolher a tua mulher, a tua esposa, não é? Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, temos essa mensagem que diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então o apóstolo Paulo oferece esses detalhes e nós queremos também poder desenvolvermos essa parte do nosso encorajamento aos nossos jovens de hoje. Tanto conselho. Queria convidar você, meu leitor amigo, meu líder, pastor, que está aí com a sua igreja. Tenta uma forma de poder dar conselhos aos nossos jovens, porque os dias de hoje estão indo pior a cada vez. Então isto cria retrocessos diante de Deus. Aquilo que o Senhor uniu, a Bíblia diz que ninguém pode o separar, não é? Ninguém pode o separar, mas hoje é normal que um jovem pode trocar 4, 5 mulheres, né? No casamento existe um juramento que você tem feito, assim como você confessou para seguir os passos de Cristo, né? Porque aceitar Jesus é estar envolvido na sua missão, na sua obra. Não é só que você aceitou, fica em casa e logo fica a criar polêmicas, problemas, discussões nas casas com amigos, roubando aí, criando transtornos, andando nos lugares nas trevas. Por isso que o apóstolo Paulo ofereceu estes textos. Que alegria existe com o fiel e o infiel? Não tem nenhuma ligação. Não há nenhuma ligação entre a luz e as trevas, né? Tudo é contra um ao outro, mas nós queremos que tenhamos uma única posição rítmica, né? Naquilo que nós estamos tratando em relação ao nosso ministério, que tenha um cheiro suave, o seu ministério tenha um ritmo, né? Uma posição rítmica, para que haja aquele privilégio em poder as pessoas estarem gostando da sua obra e testemunhando verdadeiramente a palavra de Deus corretamente. Isso nos ajuda muito bem. Querido amado, como fazer uma boa escolha? Essa já é uma das perguntas. Há necessidade de você escolher? Sim, há necessidade. O jovem tem muito tempo em poder escolher. Praticamente que nós estamos falando tema do casamento, então o jovem tem muito tempo de escolher a sua esposa, não é? Escolher a sua esposa nas calmas, com cuidado, por meio da oração. E quando o apóstolo Paulo falou de que não há comunhão entre trevas e a luz, exatamente, que o crente também que tem coração, tem Cristo no coração, não tem para ir casar com o ímpio. Aqueles ímpios lá, mulheres que ainda não estão maturas na vida espiritual. Eu vou dar uma das fórmulas mais adequadas, um exemplo que nós podemos viver, né? Por exemplo, você é um pastor na sua igreja, o jovem pode casar uma jovem dentro da sua igreja. Isto podemos dizer de que também, não sendo assim, o jovem pode casar um jovem pertencente a uma igreja cristã, uma jovem evangélica, jovem que aperfeiçoou o evangelho, não é? E, por exemplo, você está aqui em Mutua, já tem uma congregação em Mafambice, já tem uma congregação em Dondo, já tem uma congregação em Nhamatanda, é a mesma sua congregação. Se o jovem sai para o meio de missão, vem lá, chega lá, encontra uma menina da igreja, daquela igreja, não é muito errado, não é mau
que o jovem possa pedir um namoro com aquela moça, não é? Então temos essa informe que as nossas igrejas precisam realmente serem ajudados, como os nossos jovens podem casar, não é? A escolha que fazemos é para toda a nossa vida, para toda a nossa vida. Marcos 10:9, Jesus está lá a responder algumas questões acerca do casamento e no divórcio. Então, o Senhor Jesus, ele alerta que não, essa resposta só é de que a morte é que vai nos separar. Não há o que você pode nos separar, porque no casamento temos aqueles juramentos diante do Senhor, né? Onde você confirma que esta mulher exatamente nunca o abandonarei, nunca te deixarei. Só a morte que vai nos separar. Por exemplo, eu lembro uma das perguntas que o pastor tem feito na igreja, não é? O que ele faz? Ele dá o juramento ao casal, né? Você vai conseguir tratar a sua esposa mesmo na doença, mesmo com deficiência, e você jura debaixo das autoridades, sim. E assim como a esposa também é dado as mesmas perguntas, querido. Então aí encontramos algo necessário, um anelamento entre você e a sua esposa. E quando existe esse anelamento, a Bíblia nos trata que é o único corpo. Então ninguém pode sujar o seu próprio corpo. Isso significa que você vai estar amando a sua esposa, mesmo na dificuldade, na tribulação, na alegria, deve amar. Mas o que vai nos separar será simplesmente a morte. Amém, irmão? Será a morte. O conselho bíblico para um crente é de escolher. Citamos conselhos, exatamente, que o crente tem momentos dispensados para ele poder fazer a sua melhor escolha. Como pode fazer essa melhor escolha? O que vai poder lhe salvar ou lhe ajudar na sua melhor escolha? Nós escolhemos, é de escolher um para igual, que significa um crente em Cristo Jesus, né? Vamos escolher um cristão em Cristo Jesus. Nós temos essa possibilidade de poder escolhermos. Devemos saber, para um crente não há divórcio. Deus quer ver, né? Quer ver sua fidelidade. Então nós encontramos vários amigos, irmãos, né? Pastores até, trocando mulheres de um lado para o outro, trocando mulheres tipicamente como camisa, esquecendo que ele já fez um juramento debaixo das autoridades, no nível da congregação, perante Deus, já fez esse juramento, mas se esquece porque ele não está incentivado na maturidade da palavra de Deus, na vida cristã. Transtornos na sua casa vão surgir, mas precisamos tratarmos esses problemas, essas tribulações, com cuidado, com carinho e com amor, para de modo que deixamos, né, a certeza de Deus em nós, nas nossas vidas, não é? O outro exemplo que nós vamos dar é viver uma vida para perante Deus antes do casamento. Isto é, queremos explicar o seguinte aqui, que temos também muitos jovens, não é? Muitos jovens que eles prometem no namoro, né? No namoro, e ao longo que ele se apresenta na presença dos pais, o que acontece, queridos? A possibilidade é seu pai já aceitou, sua família já me conhecem, então vem na minha casa, e quando chega ali se ajunta antes da bênção, antes de serem consagrados, antes de os jovens serem abençoados, né? Eles se juntam. Então isso cria também problemas na presença do nosso Deus. Como Deus dá muita importância ao casamento, né? Não podemos brincar com o que Deus separou para o casal. Como Maria e José, né? Como também com Rabeca e Isaac, entendemos que eles respeitaram, né? Eles respeitaram o namoro, né? Eles respeitaram o namoro. Então,
respeitaram o casamento e não encontraram-se um ao outro antes de se casar legalmente. Olha, é uma situação que tem os jovens feito e enfrentados. Né? A maioria dos jovens, né, envolvem-se no ato sexual antes da sua maturidade, antes do sexo ficar maduro. Saibam que o sexo tem que estar maturo. Né? Conhecemos bem que Deus é que dá bênção no casamento. Deus é que colocou né, que haja o casamento, porque na primeira parte do livro de Gênesis, ele disse: multipliquem e enchem na terra. Ele abençoou, deveriam se multiplicar e encherem na terra. Então muitos jovens hoje, crianças com menores de idade, já estão envolvidos lá com velhos de 50, 40 anos. Então chega num processo de poder dar o seu fruto de nascer, não concebe nada, porque já está gasto, já foi quebrado aquele cedo, já está quebrado. Então não há necessidade de poder mais produzir, porque ela brincou no princípio. Então temos alguns aqui exemplos bíblicos que nós estamos sendo oferecidos aqui, José e Maria, Rabeca e Isaac, que eles na juventude no seu namoro, eles não se juntaram, não brincaram, até que Deus desse o determinado tempo em bênção, e eles ficaram já a conceber, não é? Conceberam e tiveram frutos. Os nossos filhos que nós estamos vendo é uma bênção de Deus. Então nós precisamos também, o jovem quando entra no namoro, os pastores têm que aconselhar os jovens, né? A jovem que vai se envolver no casamento, que deve ser algo prevenido, devemos prevenir isso, né? Controlarmos também, todas as coisas têm que ser controladas. Temos outra coisa: como posso me controlar? Não é? O sexo, ou o jovem deve se controlar no seu procedimento, no seu crescimento. Como crentes, devemos saber que a nossa vida agora deve ser dirigida com Deus. A nossa vida deve ser dirigida com Deus, que isso é tudo diferente como foi antes, não é? Não podemos fazer nada das coisas antigas. Não podemos fazer nada das coisas antigas. Romanos 12, 1, 2, ele nos oferece esses detalhes, né? Não podemos servir dois deuses. Existem pessoas que têm dois caminhos, né? Como falamos que as trevas não se ajuntam com a luz, então há dois caminhos também que muitas das vezes os crentes têm usado, né? Um dia está na igreja, outro dia está no mundo, um pé na igreja, outro pé no mundo, um olho na igreja, um olho no mundo, uma mão na igreja, uma mão no mundo, e as coisas assim não funcionam corretamente. Então temos feito um desastre, né? Um problema sérios desses. Então não podemos servir dois deuses. É muito crente tem que se afastar com essas coisas. Se você legalizou-se com Deus, tem que estar firme, né? Na firmeza, viver na pureza com aquilo que o Deus vai poder te beneficiar e poder te ajudar. Então isso não é fácil, né? Nós entendemos disso, que isso não é tão fácil. Devemos estar atentos como chegam muitas tentações, né? Na sua vida sempre haverão tentações. Então tem que ficarmos atentos, com olhos muito explícitos, né? Para poder estar conectado com Cristo, com a obra dele, e que as tentações, quando vêm, sabermos a maneira como podemos sair dessas tentações, fugirmos dessas tentações. Isso seria mais benéfico dentro das nossas vidas e muito essencial, não é? Devemos aguardar a nossa vida, embora isso custa. Provérbios 4, 23. Então devemos aguardar a nossa vida, embora isso custa conservar-se, né? É muito difícil você se conservar, mas é necessário. É muito necessário, porque isso vai poder ajudar o crescimento, a maturidade da sua vida, e você vai ter exatamente aquela formosura, aquela legalidade, né? Benéfica para com a sua vida, dentro que você vai se juntando com a mulher a qual você escolheu em casamento. Então isso tudo vai tornar ser mais fácil, porque no princípio você não se gastou, você se conservou. Então existem aqueles homens que atulam, que falam mal ao outro, quando alguém atinge uma média de 20 anos,
que nunca provou uma mulher, que nunca sentiu isto, esse sexo. Então, algumas pessoas veem, aquele ali não faz sexo, aquele ali não entra, uma linguagem de hoje, não entra dentro. Então, isso são atuladores, é para poder de desperdiçar, de tirar do caminho certo onde você está e cair ao errado. Então, tome cuidado também com essas falsas informações. Então, o que Jesus diz? Né? Jesus diz-nos que o pecado começa nos nossos pensamentos. À medida que você começa a pensar, isso já começa a infiltração do pecado na sua mente. E o coração desejando aquilo e logo você cai no pecado, com certeza. Você vai cair no pecado. E aqui devemos começar a vigiar. É o momento que você começa já se vigiando, né? Além disso também, temos o que, além disto, o crente também deve fugir desses problemas. Temos uma palavra certa em João 8, né? 8, versículo 11, de uma maneira, e 1 Coríntios 6 também, e 18, né? E que diz-nos que nós podemos estarmos em tudo, mas precisamos também olharmos as palavras, né? A palavra do Senhor Jesus, para poder nos ajudar. É que não passa nos sítios do pecado. Não passa de sítios do pecado, não ouve músicas, nem faz danças que não tem nada com Deus. Isso você deve rejeitar completamente. Rejeita pensamentos do pecado, logo quando chegam e pede em Deus, né? Pede Deus em oração e Deus vai poder te proteger, Ele vai te aguardar. Então tem músicas que os jovens têm usado, têm escutado, têm assistido. Isso é uma das armadilhas de Satanás que nos leva a uns passos para poder nos arrastar. Nós podemos encontrar agora, amados, que muitas mulheres estão sendo arrastadas com a novela na televisão. Pretendo muito tempo de orar em casa, cuidar da família, o marido, controlar a roupa do marido. E muitos pastores andam aí descaradas sem a roupa ficar encomada, porque a mulher não se apercebe do marido. Ela, toda a vida dela já está negociada com as novelas. E as novelas vão cada vez desgastando e cria aquelas polêmicas ali e acaba lá diretamente. O lar termina. Não é? Então é necessário. Nós não podemos brincar com o casamento. O casamento é uma coisa santa. Deus realmente ele qualificou, aprovou que o casamento é algo necessário que tenhamos, porque é uma dádiva, é uma oferta de Deus que Ele fez para o homem e a mulher. Então, toda relação sexual realizada fora do sexo é pecado. Nós precisamos de prestarmos muita atenção com isso, não é? É pecado. Então, meu querido amado, estarei oferecendo esse ensino aqui e cada vez Deus vai poder lhe ajudar. Estaremos continuando com esse programa novamente para que isso possamos nos ajudar a entendermos claramente acerca do casamento, do namoro e o casamento. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.